Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Um esquema de assaltos a motoristas de aplicativos foi descoberto pela polícia e 5 suspeitos estão presos. Em parceria com a polícia do Rio de Janeiro, agentes da Civil de Minas conseguiram descobrir se suposta venda de recém-nascido aqui na capital tem relação com rede criminosa internacional. Até a Interpol entrou no caso. Os camelôs continuam desafiando a lei e vendendo pelas ruas da capital. Em audiência pública na Câmara dos Vereadores, eles reclamaram que ir para shoppings não é a solução e o impasse continua. Você já compartilhou uma notícia nas redes sociais sem conferir se era verdadeira? Pois hoje vamos mostrar como as fake news estão prejudicando a saúde das pessoas. Tem gente que até deixa de fazer exames ou abandona tratamentos influenciada pelas notícias falsas. E no futebol, o destaque é a cirurgia do atacante Fred e a decisão de torcidas meio a meio para os clássicos nacionais entre Atlético e Cruzeiro. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Civil de Minas acionou a Interpol para ajudar nas investigações sobre uma possível rede de tráfico internacional de crianças que pode estar agindo aqui no estado. Há cerca de 15 dias, nós mostramos aqui no Jornal Band Minas o caso de uma mãe que havia sido presa por suspeita de tentar vender o filho recém-nascido ainda dentro da maternidade de um hospital em Contagem que fica na Grande BH. Outras 4 pessoas também foram presas suspeitas de participar de venda ilegal de bebês. A Polícia Civil fez buscas em uma residência no Rio de Janeiro, onde apreendeu computadores e documentos. Foi descartada a conexão dos 2 casais presos com uma rede internacional, mas eles serão acusados de tentativa de adoção ilegal. Caveirão blindado, forte armamento e tiroteio. Todo o esforço da Polícia Civil é no bairro São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A ação é para entrar na casa da Lília da Conceição e do Carlos Alberto Silva, que foram presos com outro casal, suspeitos de participarem de um esquema de tráfico de crianças. Com as provas recolhidas e muita investigação, a Polícia Civil de Contagem praticamente já concluiu o inquérito. E, diferentemente das expectativas iniciais, os 2 casais do Rio de Janeiro não fazem parte de nenhuma facção ou organização criminosa que realiza o tráfico de crianças. Eles queriam adotar os bebês de maneira ilegal. Esses 2 casais presos, aqui na cidade de Contagem, trata-se, na verdade, de 2 pessoas, 2 casais que tinham um sonho de ter filhos, pessoas que a gente acha, inclusive, que passam por problemas psicológicos e que estavam com a fixação de ter filhos e que estavam procurando uma forma facilitada, uma forma ilegal de adquirir esses filhos, não passando pelos meios legais. A obsessão por mais filhos era tanta que na casa de Lidiane Cruz Conceição e Adriano Teixeira Fraga, a polícia encontrou este boneco de borracha, que era tratado como um filho por eles. Verificamos na casa dela, ela tinha uma criança de borracha, um bebê de borracha, que ela pagou R$ 1.800 e ela ficava andando com essa criança para a rua, colocava essa criança para assistir desenho na sala, dava mamadeira para ela e uma criança de borracha, parecendo muito mesmo uma criança de verdade. Os 4 continuam presos em Contagem e vão responder pelo artigo 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que corresponde a prometer ou efetivar a entrega de filho a terceiro mediante pagamento ou recompensa. Outros inquéritos deverão ser abertos. Todos envolvidos serão identificados e investigados. A consumação do crime da entrega de criança para o exterior não está configurada, apesar da tipificação do crime do Estatuto da Criança e do Adolescente, já configura a própria promessa de compra, já configura o crime. A direção do Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH, instaurou o procedimento interno para apurar as causas de uma tentativa de fuga na noite dessa terça-feira. A gente vai agora para a nossa redação conversar com o repórter Marcelo Silveira, que tem os detalhes. Boa noite, Marcelo. Pois é, Inácia, uma boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o Jornal Band Minas. A Secretaria de Administração Prisional informou que os presos já foram realocados e que não há mais riscos de fuga. Agora, a direção do Complexo Penitenciário Nelson Hungria instaurou realmente um processo interno para apurar essas responsabilidades por lá. Na noite de ontem, agentes de segurança encontraram buracos feitos nas paredes de 2 celas do presídio. Além de apurar se houve negligência às normas de segurança,
Segurança, a Secretaria também vai avaliar os danos ao patrimônio público. Inácia. Tá certo, Marcelo. Obrigada pelas informações, viu? Bom, gente, o nosso repórter Marcelo Silveira foi às ruas hoje para acompanhar a apuração de um outro assunto, que é o seguinte: um esquema de assaltos a motoristas de aplicativos aqui em BH foi descoberto pela polícia. 5 suspeitos foram presos graças à ajuda de um dos aplicativos na Operação Apocalipse, criada para prevenir crimes violentos. A operação foi realizada em conjunto entre as polícias civil e militar. 5 mandados de prisão foram executados no bairro Serra e na Vila Acabamundo, região sul da capital. Desencadeamos várias operações na região do Sion, na região do Serra, fizemos inclusive uma grande ocupação na Serra. E num trabalho conjunto e muito bem feito com a Polícia Civil, de troca de informações diária, de análise dos boletins de ocorrência, foi planejada a Operação Apocalipse na sexta-feira da semana passada, onde nós cumprimos, junto com a Polícia Civil, diversos mandados de prisão e de busca e apreensão e logramos êxitos aí na prisão desses 5 indivíduos. Os policiais conseguiram prender Maicon Douglas, Luan Brás, Natanael Gonçalves, Leandro Silva e Jardel dos Reis. Todos eles já têm passagens pela polícia. Estes indivíduos solicitavam, por meio de aplicativo, uma corrida para o bairro Serra e no bairro Serra eles adquiriam droga e voltavam pedir o retorno para a Vila Acabamundo. Só que no trajeto de volta, de retorno, eles mudavam e acabavam desembocando em vias, em locais ermos da região do bairro Comiteco e Mangabeiras, e lá anunciavam assalto. Deste local, que era propício para uma fuga, eles voltavam para a região do Acabamundo. Segundo as investigações, eles atuavam sempre em duplas ou em trios e usavam vários aplicativos. De acordo com a Polícia Civil, a prisão de alguns dos envolvidos só foi possível graças às informações que foram repassadas pelos administradores de um dos aplicativos. Um dos suspeitos contou na delegacia que acionava o serviço para os colegas, mas não sabia que eles aproveitavam da situação para roubar. Os meninos lá em casa me falavam, chama o Uber pra mim, pra nós ir ali na serra ali, pá. Aí eu ia lá, chamava o Uber e voltava pra minha casa, ficava com a minha família de boa. Os outros negaram a participação nos crimes. Costumava pegar Uber? Não, pegava não tem nada a ver com isso não. Minha mãe, na Acabamundo, sou gravador de carro. Eu falei já que eu não sou ladrão, então pronto, acabou, vai entrevistar outro aí, ó. E ainda falando sobre violência, foi lançado hoje um aplicativo para tentar proteger mulheres e o público LGBT que estejam em situação de risco. Com a ajuda de um botão de pânico, a pessoa que se sentir ameaçada conseguirá fazer contato direto com o serviço 190 da PM. O sistema integra as unidades das Polícia Civil, Militar e Guarda Municipal aos demais órgãos ligados aos direitos das mulheres. Imagine passar por uma situação de perigo, uma ameaça, uma agressão. Muitas mulheres convivem com esse drama com medo do agressor. Mas existe uma maneira silenciosa de pedir ajuda e ela pode estar bem próxima da vítima. É o aplicativo EVA, lançado pela ONG mineira Defesa Social, que pode ser baixado gratuitamente no celular. Ele tem um tom de transversalidade, onde ele também vai poder atender ao público LGBT, que também é vítima de violência grave muitas vezes. Na questão do botão de pânico, que seria uma coisa que ela usaria de emergência, ela não precisa de ter rede, de ter crédito, sequer o chip no aparelho ela precisa ter, porque o programa nesse quesito ele é nativo e ele faz a ligação direto com o sistema do celular que faz a ligação para o 190. O pedido de socorro chega às unidades policiais civis, militares, guarda municipal e demais órgãos ligados aos direitos das mulheres que estejam na área de localização em tempo real. E toda vez que a mulher for ameaçada e agredida ou sofrer qualquer tipo de violência, física ou psicológica, ela clica neste link que abre um formulário que será encaminhado para a Delegacia de Crimes contra as Mulheres. Ela ainda pode ir para um cômodo da casa, por exemplo, o banheiro, e enviar o formulário sem que o agressor perceba. Qualquer pessoa, de forma sigilosa, também pode denunciar alguma situação de agressão contra uma vizinha, uma amiga ou uma parente.
1 a cada 3 mulheres sofreram algum tipo de violência no ano passado no país, só de agressão física. O número é alarmante. 503 mulheres brasileiras vítimas a cada hora, segundo pesquisa Datafolha divulgada no Dia Internacional da Mulher deste ano. Muitas deixam de pedir ajuda porque vem dificuldade em buscar essa ajuda. Com o EVA, não. Da mesma forma que tecla-se um númerozinho para abrir qualquer rede social, por que não abrir o EVA? Porque ao invés de abrir uma rede social para digitar fulano, socorro, clica no EVA, clica no botão de pânico, Vamos dizer que em questão de segundos você já vai ter o apoio necessário das autoridades competentes para isso. O aplicativo EVA ainda traz dicas de saúde, comportamento e notícias de interesse do mundo feminino. Uma manifestação de moradores da ocupação Isidora, que fica na região norte de Belo Horizonte, paralisou o trânsito na manhã de hoje na região central da cidade. Os manifestantes bloquearam a Avenida Afonso Pena, no sentido do bairro Mangabeiras. Eles pediam uma reunião com o prefeito Alexandre Calil, além da inserção das comunidades em área de especial interesse social no plano diretor da capital, que ainda não tem data para ser reformulado. O prefeito Alexandre Calil disse na tarde de hoje que vai promover algumas ações de melhoria na ocupação Isidora, mas ainda sem definição de que ações serão essas. Um paciente de uma clínica de reabilitação em Poços de Caldas, no sul do estado, foi morto violentamente dentro da unidade de saúde para dependentes químicos. O proprietário do local e um funcionário foram presos. A polícia investiga a morte do interno Álvaro Luiz Pinheiro em uma clínica de Poços de Caldas, no sul de Minas. O dono da clínica e um funcionário foram presos e encaminhados para o presídio da cidade. Álvaro Luiz ficou internado no local durante meses, mas já havia recebido alta quando teve uma recaída e voltou a ser internado. Ele morreu horas depois de ter chegado à clínica. Um laudo do Instituto Médico Legal apontou indícios de violência. Segundo a polícia, a clínica teria falsificado um relatório médico. O esquema também envolve a combinação de depoimentos com funcionários e internos da comunidade. O caso segue sendo investigado. Uma pessoa morreu e outras 2 ficaram feridas em uma capotagem na Via Expressa, na altura do viaduto sobre o anel rodoviário. No acidente, um poste foi atingido e ficou caído na via. 5 viaturas do Corpo de Bombeiros e 17 militares foram acionados para atender a ocorrência, além do SAMU, PM e CEMIG. Segundo os bombeiros, os 2 homens feridos foram encaminhados inconscientes para o hospital. Não é difícil encontrar camelôs atuando nas ruas do hipercentro de Belo Horizonte, apesar da proibição feita pela prefeitura e mesmo depois deles terem sido retirados à força no ano passado. A ida dos ambulantes para shoppings populares, com vagas pagas pela prefeitura, isso nos primeiros 5 anos, não resolveu o problema e nem conquistou a adesão de todos os camelôs. A polêmica foi discutida hoje na Câmara Municipal e o impasse continua. Difícil passar em algumas ruas do centro de Belo Horizonte e não notar a presença dos ambulantes. Brinquedos, utensílios de casa, acessórios para celular, tudo é comercializado pelas ruas. Porém, esse tipo de prática é proibida na capital. Com base no Código de Postura do município, a Prefeitura de Belo Horizonte tem intensificado as ações de apreensão e retirada de camelôs da cidade com a Operação Urbana Simplificada. Apenas artesãos, deficientes físicos e hippies têm autorização para expor em alguns lugares da capital. Muitos reclamam que, apesar de estarem com a documentação em dia, foram obrigados pelos fiscais a sair das ruas. Há um mês, Valério não trabalha. Ele é deficiente visual e mesmo com todos os documentos, foi retirado das ruas. Eu mostrei a papelada toda aqui, eles não aceitou. Mostrei, falei que eu sou deficiente, falou aqui no Barreiro você não vai ficar não. Aqui você não pode ficar, aqui nem com ordem judicial. Falei com isso, se eu tirar uma ordem judicial, nem com a ordem judicial, o chefe da fiscalização do Barreiro que falou isso. Luciano passa pela mesma situação. Ele tira das vendas nas ruas o complemento para pagar as contas e remédios que faz uso. Se não fosse esse trabalho da rua para a gente poder complementar a renda, a gente não aguentaria pagar aluguel, ter família, entendeu? Medicação cara. Se estraga alguma coisa na cadeira de roda, é super cara as peças. A secretária municipal de políticas urbanas foi convocada a prestar esclarecimento sobre essa situação em uma audiência realizada na Câmara Municipal, mas chegou atrasada. A nossa equipe, ela fala sobre essa acusação. Nós estamos fazendo uma licitação para fazer o licenciamento, enquanto isso nós toleramos que a pessoa
possa trabalhar na rua sem a licença, desde que ela não seja um preposto de alguém. E quando a mercadoria é apreendida, é porque esse camelô está fazendo uma atuação como preposto de alguém. Outra reclamação comum dos ambulantes é a violência com que os fiscais abordam os vendedores. A maior dificuldade é que o Estado mesmo que tinha que garantir esse trabalho para a gente, eles não reprimem, né? Através de agressões da Guarda Municipal, não tendo diálogo, né? A gente não tolera a violência, não admite a violência. Tem um canal aberto para denúncia que nunca aparece e as denúncias nunca são concretizadas, nunca são apresentadas. Então, assim, eu não tenho o que dizer a esse respeito. Com a retirada dos camelôs das ruas, a administração municipal promete subsidiar por 5 anos os custos de vendedores ambulantes em shoppings populares privados. O caso do subsídio é um caso de subsídio de pagamento de aluguel. A prefeitura aluga box em shoppings populares e vai pagando um subsídio muito alto no aluguel. Durante o período de 5 anos, a tendência é que ele vá zerando e o aluguel do camelô vai fazendo o contrário, né? Para que no prazo de 5 anos ele chegue a pagar um aluguel que hoje seria metade do que um comerciante cobra no box, fora do programa. A proposta é criticada pela vereadora Áurea Caroline do PSOL. Em junho do ano passado, ela esteve em 2 shoppings populares da capital e diz ser inviável relocar os ambulantes para estes espaços. Os shoppings não conseguem gerar uma renda efetiva para esses trabalhadores se manterem se eles não tiverem condições de concorrerem com os distribuidores de produtos. E mesmo no shopping público, que oferece condições melhores, ainda assim tem muitas deficiências que fazem com que esses trabalhadores não consigam se manter plenamente. A solução sugerida pelos ambulantes seria a criação de uma feira fixa. Criação de feiras livres, né? O camelódromo e corredores populares. Com a ausência da secretária municipal, uma nova audiência será marcada para discutir a questão dos camelôs em BH. Enquanto isso, a situação dos ambulantes permanece indefinida. Um pai de família não pode trabalhar que é deficiente, é muito triste. E nós só queremos uma solução para o nosso problema, né? O que precisamos, né? Porque tá difícil de viver desse jeito. A Vigilância Sanitária de Belo Horizonte terminou hoje a fiscalização em peixarias, supermercados e distribuidoras de pescados aqui em Belo Horizonte. Um balanço parcial aponta que mais de 1.200 peixes foram recolhidos em 300 estabelecimentos vistoriados. O principal problema pontuado pela vigilância é em relação ao acondicionamento do pescado. Daqui a pouco temos os destaques do esporte. Atlético e Cruzeiro vão se enfrentar no próximo domingo. E ainda a atacante Fred do Cruzeiro teve o joelho operado na manhã de hoje e tem alguma chance de voltar a jogar nesta temporada. O Tribunal de Contas do Estado decidiu na tarde de hoje que não apoia a divisão da Codemig, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Foram 5 votos contra e apenas 1 a favor. O projeto de lei do governo de Minas, que tramita na Assembleia, prevê a venda de 49% das ações da Codemig, transformando-a em uma empresa de capital misto. Nós falamos mais de política a partir de agora com o nosso comentarista Orion Teixeira, que já está conosco aqui no nosso estúdio. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Bom, o nosso primeiro assunto é o seguinte: uma ação feita hoje pelo governo de Minas que cobrou o repasse de mais de R$1 bilhão em notificação extrajudicial ao governo federal. A ação diz que esses valores pagos por meio do Fundo de Participação dos Estados não são depositados desde 2016 e o valor total da dívida pode chegar a R$14 bilhões. Minas pede que o Ministério da Fazenda preste contas detalhadinhas ali do repasse do fundo nos últimos 5 anos e indique quais receitas exatamente compuseram essa base de cálculo. Orion, essa cobrança do governo de Minas aí é uma ação que pode surtir algum efeito prático? Inácio, é uma situação parecida com aquela reclamada pelos prefeitos mineiros quando reclamam que o Estado também demora atrás aí o repasse constitucional dos impostos ICMS e IPVA. Então, o governo de Minas descobriu aí que durante 5 anos o governo federal deixou de repassar R$14 bilhões para os estados, dos quais R$1 bilhão seria para Minas Gerais. Levaram muito tempo para sentir a falta desse dinheiro, que seria suficiente para reduzir aí, o impacto desse parcelamento em 3 vezes do salário dos servidores. Então, o governador notificou
extrajudicialmente o governo federal e, se não for atendido satisfatoriamente, deverá recorrer à justiça para reaver o dinheiro. Puxa daqui e puxa dali, é o Estado tentando achar o dinheiro que anda sumido na praça. Mas aquilo que for devido ao Estado tem que ser repassado corretamente, assim como aquilo que também é devido aos municípios deve ser passado de maneira correta e também dentro dos prazos legais. Tá certo. A gente tem outro assunto para ver com o Orion, que é o seguinte: o pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ao Supremo Tribunal Federal para que a Corte receba a denúncia apresentada contra o senador Aécio Neves, do PSDB. Segundo Dodge, o tucano usou o cargo como senador para atingir objetivos espúrios. Aécio Neves é acusado pela PGR de corrupção passiva e obstrução às investigações da Lava Jato e de receber R$2 milhões de propina da JBS após ser gravado pelo empresário Joesley Batista. Em nota, o advogado de defesa de Aécio, Alberto Toron, disse que a manifestação da Procuradoria não responde aos argumentos da defesa, o que mostra a falta de fundamento das acusações, e que o senador Aécio Neves está convicto de que o STF vai demonstrar que ele e os familiares não cometeram atos ilícitos. Orion Teixeira, quais são as chances reais de Aécio Neves aí ser considerado réu, de se transformar em ficha suja e não conseguir concorrer nas eleições deste ano? São três coisas diferentes, Nácia. São grandes as chances de o senador Aécio Neves virar réu no Supremo Tribunal Federal, onde ele responde a 9 inquéritos. As provas são robustas, as acusações são graves, então será a oportunidade dele apresentar as explicações que o caso merece. Agora, quanto a virar ficha suja, só se houver condenação. Quanto às eleições, não há impedimento dele participar neste ano, a não ser as avaliações políticas que não recomendam. Tem gente que acha que ele vai ser deputado federal, candidato, que é mais fácil ser eleito deputado federal, ou não disputar cargo algum para ficar um tempo fora da política e cuidar da sua própria defesa. Agora, há preocupação dele renunciar e aí o processo sairia do STF, começaria do zero na Justiça Comum. Tá certo, a gente vai acompanhar. E o nosso próximo assunto para ver com o Orion são as especulações sobre o que fará o governador Fernando Pimentel nas próximas eleições. Ele concorrerá ao governo de Minas mais uma vez? Ele sairá para o Senado? O prazo final para quem está em cargos públicos se desincompatibilizar ou trocar de partido é 7 de abril. O ex-governador Gentilton Cardoso, que anda meio sumido, voltou à cena na última segunda-feira ao lançar a sua autobiografia A Verdade por Trás da Lenda, na qual também fala sobre os bastidores das últimas décadas da política nacional, e ele deu o seu palpite sobre esse assunto. Orion, Nilton Cardoso disse que o governador Fernando Pimentel não deverá aí concorrer à reeleição. Você também apostaria nisso? Não, Inácio, a aproximação desses prazos, como você já disse, ela é um terreno fértil para especulação, para o fake news e para o folclore também. Eu acredito que o governador Fernando Pimentel deverá ser candidato à reeleição e que deverá ter como principal rival o senador tucano Antônio Anastasia. Aliás, a Anastasia foi a grande mudança de cenário nesse processo eleitoral, que ele conseguiu, inclusive, conter uma debandada que estava ameaçando ali o PSDB de perder vários deputados. Então, a tendência é ficar como está e até junho próximo aí teremos novidades quanto às composições políticas. Você de olho e nós também. Obrigada, até semana que vem. Prazer. A American Airlines acaba de anunciar o cancelamento dos voos BH-Miami. A mudança entrará em vigor dia 21 de agosto. A Azul Linhas Aéreas passará a ser, então, a única a oferecer voos diretos de BH para Orlando, nos Estados Unidos. E depois do intervalo, o assunto são as fake news que o Orion acabou de citar. Nós vamos mostrar o quanto elas atrapalham no dia a dia e podem até influenciar na saúde. Atlético e Cruzeiro vão se enfrentar no próximo domingo pela primeira partida da final do Campeonato Mineiro. O primeiro jogo será na Arena Independência e a grande final vai para o Mineirão com o mando do Cruzeiro. Nos dois jogos, a torcida visitante terá apenas 10% dos ingressos. Na manhã de hoje, gente, foi realizada uma reunião entre os clubes e a Federação Mineira de Futebol para acertar os detalhes sobre os próximos clássicos entre Atlético e Cruzeiro. E o nosso repórter André Salles já está conosco para nos dar mais detalhes. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. E uma boa notícia, né? Porque a gente está vendo, né, nos últimos anos, desde a reinauguração do Mineirão, a maioria dos clássicos sendo feito dessa forma, né? 10% dos atleticanos quando é mando do Cruzeiro, 10% dos cruzeirenses quando é mando do Atlético. Inclusive, vai ser isso que vai acabar acontecendo nesse domingo no Independência. Dessa vez, não. Torcida meio a meio, pelo menos no Campeonato Brasileiro, e acredito que daqui para frente. Então, aquele Mineirão, como todo mundo está acostumado, né, com um lado atleticano, um lado cruzeirense, acho que é muito melhor para o espetáculo. Mas volto a dizer, para esse
esse jogo ou para essas duas partidas da final. No Independência, 10% de cruzeirenses, no Mineirão, 10% de atleticanos. Tá certo. André, um outro assunto de hoje no esporte foi a cirurgia do atacante Fred do Cruzeiro. Dizem que a cirurgia foi bem sucedida, foi o que o médico disse. Sim. Mas eu quero saber qual é a perspectiva. Tem chance dele voltar a jogar nessa temporada? Porque disseram antes que não haveria. Pois é, tudo é possível. O médico Sérgio Campolina estava muito otimista, né? Falando, inclusive, que por ter sido a perna boa, não foi a lesão pior possível. Ou seja, se a gente pegar o prazo mínimo dele, que é de 6 meses, o Fred voltaria no fim da temporada, outubro, novembro. É possível que ele pegue pelo menos uma reta final e com decisões, se o Cruzeiro chegar. Né? Tomara que dê certo. Obrigada, André. Eu que agradeço. As fake news têm sido muito comentadas nos últimos meses porque as notícias que elas disseminam causam estragos. Desde acusações falsas contra pessoas e instituições até orientações erradas sobre cuidados com a saúde. As fake news chegam pelas redes sociais, pelos aplicativos de mensagens, por e-mails. E quando o assunto é saúde, o dano pode ser mais grave. Segundo médicos, tem gente que até deixa de fazer exames ou abandona tratamentos influenciado por notícias falsas. O consumo de informações é cada vez maior por meios digitais e o que vem chamando a atenção são as chamadas fake news, notícias falsas que espalham vírus, influenciam opiniões, manipulam cenários políticos e também espalham dúvidas infundadas sobre doenças, medicamentos, vacinas e exames, ocasionando vários riscos à saúde e bem-estar das pessoas. Não é tudo que é real que aparece na internet. É a questão da falsa segurança. A pessoa achar que ela não tem problema nenhum. Então ela traz um diagnóstico, ela não vai atrás de um serviço médico e o contrário, aquela mulher que acha que tem um problema e ela não tem problema algum. O especialista alerta. Na dúvida quanto a alguma informação recebida, converse com um médico. Tem uma brincadeira assim, eu achei no Google, vou no Yahoo tirar a segunda opinião. Não faça isso de forma nenhuma. Procure o seu médico, eu tenho certeza que ele vai estar disponível para te responder sobre essas perguntas. De acordo com este professor, os fabricantes de fake news têm à disposição um exército de usuários da internet sempre prontos para disseminar o conteúdo falso aos seguidores. Você tem desde o mais inocente, que às vezes é um mal entendido ou uma informação pela metade e tal, e as pessoas que aproveitam-se disso comercialmente e criam publicações unicamente voltadas para disseminar notícias falsas. Aí tem um monte de interesse por trás. Você vai ter interesse econômico, você vai ter interesse político. O professor orienta que antes de divulgar alguma informação, é preciso questionar e checar a veracidade. Se é uma coisa muito impactante, por que isso só apareceu nesse lugar e não nesses outros que eu já tenho costume, né? Ver se as pessoas estão falando os mesmos números, ver de onde que veio. Então a gente tem que desenvolver isso, essa visão crítica de, olha, você me compartilha, mas deixa eu ver quem mais está falando disso, o que está acontecendo. Isso é um princípio interessante. Então fica aí a sugestão do professor para você, só compartilhe notícias checadas, tá bom? E aproveite o nosso BandZap para se comunicar conosco, nos contar os problemas verdadeiros e reais que andam te atormentando por aí. É o 31 99 772 7663. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta. Boa noite e até lá.